Esse experimento aqui é um experimento muito tradicional, onde se coloca um cilindro, né, termicamente isolado. Dentro do cilindro nós temos aí uma substância no estado sólido, tá, a menos 134 graus Celsius. Fecha-se esse cilindro aí com um pistão, né, um êmbolo, uma tampinha aí, e ele diz que, no enunciado aí pra gente, que esse êmbolo, esse pistão que está aí, é para manter a pressão constante, ok? Tem um sistema lá que mantém a pressão constante aí dentro desse recipiente que é termicamente isolado. Bem, aí ele vai receber uma quantidade de calor, não é? Por um grande tempo, e obviamente, você sabe, né? A substância está no estado sólido, recebeu o calor, aumenta a temperatura, passa para o estado líquido, aumenta mais a temperatura, vai passar para o estado de vapor. É uma experiência relativamente simples da gente entender, certo? Aí ele fornece aí uma tabela e um gráfico para a gente retirar os dados e resolver a questão que ele está pedindo aí para a gente. Bom, no item A ele pede para a gente encontrar qual é a energia total fornecida pelo aquecedor ao longo da experiência toda. E aí você olha lá no gráfico, descobre primeiro que a temperatura vai de menos 134 graus Celsius até 114 na experiência inteira. E o tempo para isso é de 760 segundos. Então, de certo modo, agora eu tenho o tempo e é dado no enunciado também a potência do aquecedor. Então, se eu tenho tempo e tenho a potência, dá para eu achar a energia total que esse aquecedor fornece. Olha lá, tem que lembrar dessa expressão aí. Potência é energia por tempo. Tem que lembrar assim, potência sempre é a rapidez com que um sistema, enfim, alguma coisa transfere energia. Então, é a rapidez de transferência de energia. Isso é potência. Pensando nisso, você tem que guardar essa expressão porque é muito importante, né? O conceito de potência a gente usa em várias situações da nossa vida. Você sabe disso. Bom, eu tenho lá a potência de 3.000 watts, eu tenho o tempo de 760 segundos da tabela e eu tiro a energia. Então, essa energia vai dar 2.280.000 joules. Tá aí a resposta, mas eu posso escrever de outra maneira, posso colocar em potência de 10. Então, essa energia vai ser 2,28 vezes 10 a sexta joules, ok? Nesse item B, ele pergunta para a gente qual é a situação, o processo, né, em que ocorre a transformação do estado sólido para o estado líquido dessa substância. E para isso, para resolver essa questão, eu vou usar o gráfico, tá aí, né? Bom, é muito simples, olha, o aquecedor fornece calor a uma taxa constante, é dito no enunciado, né? Sempre vai fornecer calor ao longo dos 760 segundos. Agora, dê uma olhada no que acontece com a temperatura. Inicialmente aumenta um pouquinho, né? Tá lá em menos 134 graus Celsius, aumenta, mas logo em seguida você vê um patamar, a temperatura fica constante. Olha só, a substância está recebendo calor, não é isso? Está recebendo energia. No entanto, a temperatura não muda. O que está acontecendo? A energia que a substância recebe, ela usa para mudar de estado. Então, muda de estado sólido para o estado líquido. Então, apareceu esse primeiro patamar. Esse primeiro patamar é a passagem do sólido para o líquido. Já é o que eu precisava, né? Porque foi o que ele pediu. Mas deixa eu continuar a análise aqui para entender o que vai acontecer. Olha só. Depois que a substância se transformou totalmente em líquido, eu continuo fornecendo calor, aí sim aumenta a temperatura novamente do líquido, tá? No estado líquido. Até chegar à temperatura em que esse líquido fica a temperatura constante, né, e muda de estado. Não é isso que eu acabei de falar? Quer dizer, está recebendo calor, no entanto não continua aquecendo. Por que não continua aquecendo? Porque esse líquido pega essa energia para mudar de estado, passar do estado líquido para o estado de vapor. Por isso, esse patamar que a gente vê no gráfico lá em cima de novo, não é? Muito bem. Aí, finalmente, depois que todo o líquido se transformou em vapor, aí sim a temperatura começa a aumentar novamente para o vapor, ok? Então, para esse item B muito simples, é justamente na região 2 que ocorre a transformação do sólido para o líquido. Muito fácil.
Nesse item C, é pedido para a gente descobrir a massa dessa substância que sofreu a transformação. E aí ele localiza a região que a gente vai usar para fazer esse cálculo. Ele fala assim, olha, no momento em que a substância sofreu vaporização, ou seja, a passagem de líquido para vapor, para esse fenômeno acontecer, a substância recebeu 1,2 vezes 10 a sexta joules de energia, de calor, certo? Bom, aí é o seguinte, você tem que lembrar que toda vez que uma substância muda de estado, o calor fornecido para essa substância a gente chama de calor latente. E o cálculo do calor latente, da quantidade de calor latente, é dado por essa expressão, Q é igual a M vezes L. Quantidade de calor é massa vezes calor latente, no caso de vaporização. Essa constante, esse L, é fornecido no enunciado, no note a dot. Então é só substituir e fazer a conta, certo? Vai ficar lá 1,2 vezes 10 a sexta igual a massa, que é o que eu estou procurando, é o pedido aí do enunciado, e o calor latente de vaporização é de 800 joules por grama. Bom, passando 800 dividindo aí, a massa vai dar 1.500 gramas ou 1,5 kg. Bem simples, né? Nesse item D, é pedido para a gente calcular o calor específico dessa substância no estado líquido, ok? Bom, então vamos lembrar, toda vez que a gente fornece calor para uma substância e ela muda somente a temperatura, a gente chama esse calor de calor sensível e utiliza-se essa expressão para fazer o cálculo, Q igual a mc delta θ, que é quantidade de calor, m é a massa, a gente calculou no item anterior, 1,5 kg. O C é o calor específico que a gente está procurando, delta θ é a variação de temperatura. Bom, vamos lá, por partes então. A primeira coisa, eu tenho que calcular essa energia, esse Q, que a substância recebe no estado líquido. Aí eu tenho que recorrer à tabela. Na tabela você vai perceber o seguinte, que a substância está no estado líquido de 78 segundos até 328 segundos, então nesse intervalo de tempo. E aí você tem que lembrar do item A. Como é que eu calculo a quantidade de energia fornecida pelo aquecedor, que tem 3.000 watts de potência, nesse intervalo de tempo? O que eu fiz? Eu peguei a potência, 3.000, e multipliquei pelo intervalo de tempo. É isso que eu vou fazer, já vou até substituir aqui, olha. 3.000 vezes esse intervalo de tempo, 328 menos 78. Na hora que eu fizer essa multiplicação, eu acho a quantidade de calor, como no item A. A massa é 1,5 kg, 1.500 gramas. O C é o calor específico e a variação de temperatura nesse intervalo aí do líquido foi de 200 graus Celsius. Vou colocar lá, ok? Bom, aí eu vou deixar a conta para você fazer. O C vai dar 2.500, a resposta para o C daí 2.500. Escrevendo em potência de 10, 2,5 vezes 10 a terceira, a unidade é joule por quilograma por grau Celsius. Vamos entender o que é isso? O C é calor específico, é uma característica da substância. E o que significa esse joule por quilograma por grau Celsius? Significa o seguinte, olha, muita calma. Se eu pegar 1 kg da substância e quiser aumentar de 1 grau Celsius, eu preciso fornecer 2,5 vezes 10 a terceira joules de energia, tá? Então essa daí é a definição de calor específico. É quanto de energia, quanto de calor eu tenho que fornecer quando eu pego 1 kg da substância e quero aumentar de 1 grau Celsius, ok? Então é isso aí.